Quando aconteceu, em um momento da minha vida, uma tragédia, onde meu pai foi assassinado, isso no ano de 89, no Dia dos Pais. E foi assim, um dia de caos no seio da nossa família. O mundo desabou. E os anos foram se passando. Eu recém-casado, que eu quero aproveitar aqui a oportunidade, falando de amor, quero mandar um abraço aqui para o meu amor. Estamos comemorando hoje 35 anos. Casados. A produção está dizendo que ela está aqui, pastor. Bodas de coral. Que maravilha. Olha ali, E essa data, simplesmente, ela significa maturidade no relacionamento, fortalecimento no relacionamento. Então, voltando ao que nós estávamos tratando, eu quero não só parabenizá-la também, agradecê-la pela bênção que ela me concedeu, meus filhos, Amanda, Felipe, genro Wesley, nora Rafaela, neto Davi, neto André. Tudo isso surgiu desse amor, né? Mas no início do nosso casamento, muito imaturo, Simone também, muito jovem, a gente se depara com a situação daquela. Então, pelo ambiente de dor gerado por falta de amor, né? Porque aquele que foi lá na minha casa, na nossa casa, e tirou a vida do meu pai, não tinha nenhum vestígio de amor no coração. Então, por falta desse amor, gerou, pelo menos vou falar por mim, não vou falar aqui pelos meus irmãos, mas um sentimento que vai de forma contrária ao amor. Porque o antônimo do amor não é o ódio, é a indiferença. E foi gerado isso do meu coração, a indiferença por tudo que era razoável. Eu não sabia mais o que era amar nem a mim mesmo, porque eu migrei, experimentei droga, mas não prossegui no caminho. Migrei pelo caminho do álcool. Tudo isso após o ocorrido, Tudo pastor? após o ocorrido. Qual a sua idade da época, pastor? Essa era uma pergunta que eu queria fazer, se ele se sentisse à vontade de mencionar. O senhor era Porque jovem. tanto nós como a quem nos acompanha teria uma noção de quão grande foi esse 18 impacto. a 19 anos, por aí. Muito certo? jovem. Muito jovem. Muito jovem, né? Então ali eu migrei para esse caminho. Já bebendo quase todos os dias. Hoje, pela experiência que eu tenho de vida, eu já era um alcoólatra. Já tinha me tornado um dependente do álcool. E a partir daí outros transtornos foram surgindo na minha vida. E quando você está nesse ambiente, onde não existe nenhum vestígio de amor, você não está nem se amando, como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Pela uma entrega como essa, eu não amava mais, eu não tinha mais sentimento de amor, nem pela minha esposa, nem pelos meus filhos, nem pela minha própria família. Era um sentimento de revolta, um sentimento de vingança. Passei muitos anos procurando encontrar aquele cidadão que tirou a vida do meu pai, para tirar a vida dele também. Isso aguçados também pelo ambiente de amizade. Então, assim, mais um certo dia, eu já obtive a oportunidade de nascer de novo em Cristo. No início da minha caminhada, na minha jornada, eu tive uma experiência. Porque a partir desse caminho, voltando um pouco, o que aconteceu? O coração do homem, num estado como estava o meu, ódio, vingança, revolta, é uma terra fértil. O inimigo da nossa alma, ele não se alimenta de feijão, de arroz, ele não toma um cafezinho. Não. Ele se alimenta de iniquidade. Ele se alimenta de pecado. Ele se alimenta de injustiça. É verdade, pastor. Então o meu coração tinha tudo isso. Se tornou uma terra fértil. Então a partir daí o que aconteceu? Eu tive que sair de uma zona de conforto. Meu pai era um comerciante em Mari, que teve um momento de auge na vida, de ser bem sucedido. A sua terra natal, Mari, pastor? Sim, terra natal. Nasci em Mari, em 70. Muito bem. E quando isso acontece, você vê o mundo desabar, eu tive que ir para onde? Para sobreviver. Tive que ir para São Paulo. Morar no lugar daquele, sem conhecer ninguém.
uma terra estranha, uma selva de pedra, olho por olho, dente por dente. Ali eu aprendi o que era vida. Ali foi sofrimento, ali eu passei... Só Deus sabe o que eu passei naquela terra. Mas foi uma escola, foi um lugar... Hoje eu sei tudo isso. E quando eu estava naquela condição, um dia... Olha o que aconteceu, Renan e Fabiano. A situação ficou mais complicada e Simone teve que voltar para Paraíba, para a casa da mãe dela. E eu fiquei em São Paulo. Sabe quem me acolheu em São Paulo? O irmão do assassino do meu pai, o filho dele mais velho foi para... Porque isso acontece nos interiores. 17, 18 anos. Não tem oportunidade, principalmente na nossa região, no Nordeste. Vai migrar para o Sudeste, para o Sul. E ele foi, o mais velho. Depois foram os irmãos, foram chegando. E quase todos, aqueles que eram meus amigos de infância. Ele não foi meu amigo de infância, porque ele era mais velho do que eu. Mas eles já estavam lá com uma certa estabilidade. Moravam no centro de São Paulo, num bom apartamento. E o que aconteceu? Em um determinado momento na vida deles, olhe o que o amor faz. Esse cidadão, que era um agricultor, uma pessoa pobre, morava na mesma rua que eu morava, com muitos filhos. Ele sofreu, eu não estou lembrando agora se foi um acidente ou se foi uma causa natural, ele ficou de cama. Perdeu a movimentação das pernas, ficou de cama com aqueles filhos. Meu pai conversou com ele, foi lá e disse, olha, o pão dos teus filhos de manhã e à tarde pode pegar na padaria. O senhor não vai pagar absolutamente nada. E a necessidade que aquele povo passava era grande. E aquele pão de manhã e de tarde que eles iam pegar na padaria do meu pai, foi um meio de sobrevivência deles. Porque não tinha outra coisa. Eu não vou aqui falar se meu pai liberou outras coisas, o leite, eu não estou lembrando. Mas o pão foi, com certeza. E o mundo dá muita volta. O irmão desse cidadão foi quem tirou a vida do meu pai. E quando eu estava nessa situação provocada, sim, pelo irmão, aquela família se lembrou do que o meu pai fez e se cumpriu o que está em Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas e no momento oportuno tu o acharás. Olha como o mundo dá a volta. Verdade. E eu fui para aquele lugar, fiquei no apartamento daquele povo. E quando foi um dia, Renan e Fabiano, algumas irmãs bateram na porta daquele apartamento. Era um domingo à tarde, pedindo uma oportunidade para orar por nós. Foi concedido. Naquela sala, demos as mãos e começou aquela oração que aconteceu pela primeira vez na minha vida. Eu manifestei com demônios. E foi um negócio tão terrível. Era um demônio tão violento que o que estava ali próximo àquele apartamento eu quebrei tudo. 27º andar. Quando aquelas irmãs que estavam ali fizeram aquela oração, que tudo acalmou, eu me senti um lixo. Existia algum resquício de consciência, pastor, nessa experiência que o senhor viveu? Ou o senhor sabe por intermédio do que as pessoas contaram? Em um determinado momento eu tinha consciência. O senhor sentia que Plena, voltava a consciência plena. um pouco ali? Mas não tinha controle sobre mim mesmo. Entendo. E quando aquilo ali acalmou, eu olhei para aquela realidade, aquele povo me acolhendo. Eu não estava trabalhando. E eu comia, tinha acesso à geladeira, tinha um lugar reservado para dormir, uma cama. E eu olhar para aquela realidade, esse povo me acolhendo aqui, eu fazia um negócio desse. Quando tudo acalmou, uma voz dizia assim no meu ouvido, falava ao meu ouvido, se joga daqui. Eu olhava para a janela, que tudo se resolve. Olha o teu estado, olha a tua situação. Então aí eu comecei a ter essa experiência.